Bom dia, família da fé. Bom demais estar novamente nesse lugar para falar da justiça de Deus. E para você que está aí nos assistindo na internet, você que veio hoje pela primeira vez, se você ainda não está conectado nas nossas redes sociais, você pode dar um oi aí para esse número, o 986382885. E não importa a plataforma que você use, o Telegram, o WhatsApp, né, a gente vai estar recebendo você. Também o nosso aplicativo, você pode buscar aí na sua loja, seja na Google, seja na Apple, né, e você vai ter todas as informações pertinentes à nossa igreja. Você vai estar conectado conosco. Pastor, estou fazendo parte da família da fé e ainda não fiz a minha ficha de membro. No nosso aplicativo, você vai fazer lá seu login, usar seu e-mail, criar uma senha, entrar na família da fé Nova Vida de Bangu, e lá você tem a sua inscrição de ficha de membro, lá você tem o seu cartão de membro virtual, para que você também possa estar inserido no corpo de membro dessa igreja. A gente, semana passada, começou falando sobre o que é ser justiça de Deus. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. É um livro maravilhoso que fala sobre o que é ser justiça de Deus. E hoje a gente vai ler o capítulo 5 e o versículo 1. Se você está no nosso aplicativo, aí você também pode usar a nossa Bíblia que está no aplicativo. Ela é disponível para você. É a King James atualizada. Diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela obra consumada de Jesus naquela cruz. Foi Ele que nos tornou justo. É Ele que nos declara justo. É Ele que nos declara, logo depois desse próximo capítulo, no capítulo 6, que o pecado não nos domina mais. O pecado está morto para aquele que tem a nova identidade em Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a sua palavra e nela nós acreditamos. Por isso eu posso afirmar que o pecado não me domina mais. Ele não tem mais domínio sobre a nova natureza que sou, juntamente como igreja, recriado no Espírito em Cristo Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela sua obra. Muito obrigado, Jesus, porque tudo vem de Ti, é tudo para Ti. Não são pelos meus méritos, não é pela minha justiça própria que eu estou aqui. Não. É somente pela sua graça. É somente pela sua graça que esse povo está aqui. É somente pela sua graça. E nós te louvamos por essa superabundante graça. Por essa maravilhosa graça que é você, Jesus. Uma pessoa que se encarnou para que, através da sua obra perfeita, eu pudesse ser agora um novo ser, juntamente com a sua igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o Espírito de Jesus que habita dentro de nós. Você fez de nós casa e morada. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, para quem não sabe, quer dizer assim seja. E eu quero lembrar a você, a gente está no tópico 5,
né? Mas a gente vai passar rapidamente aí as telas para quem veio hoje pela primeira vez. Você, ao nascer da água e do Espírito, como diz João capítulo 3, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos e apresentou a ele a salvação, você se tornou uma nova pessoa. Uma nova vida entrou dentro de você. Eu não sei qual foi o dia que você aceitou a Jesus, mas nesse dia, o Espírito Santo fez de você morada. Você pode dizer graças a Deus. Ele decidiu morar dentro de você. E quem é o Espírito Santo, Marcos? É Jesus. É o próprio Jesus que habita através do seu Espírito dentro de você. E ele decidiu, está lá em Mateus capítulo 28, que através dessa unidade contigo, ele jamais te deixaria, ele estaria com você para sempre. Então, a partir do dia que você recebeu Jesus, a natureza de Jesus, não mais a natureza pecaminosa. Quem estava aqui quinta-feira ouviu o Pete falando muito da natureza pecaminosa, falando do velho Adão, né? Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa do velho Adão. Pastor, mas isso não é justo. Quem pagou a traição lá foi o Adão e a Eva. Beleza, mas se uma criança nasceu agora, ela está com a natureza pecaminosa de Adão. Todos. Romanos capítulo 5 diz que, em versículo 23, se não me falha a memória, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos todos. Inclusive uma criança que nasceu agora. Mas ela não tem consciência do pecado, Marcos. Beleza, mas ela nasceu com a natureza pecaminosa. Por quê? Porque uma sentença aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou. 2 e 3 diz que o homem pecou e foi destituído e entrou a natureza pecaminosa. Mas, graças a Deus, Romanos capítulo 5 também, por isso que eu estou indicando você ler Romanos durante essa semana, estudar as referências que estão lá já no aplicativo do material para você. Mas Deus também diz, depois do 23, mas pela superabundante graça, Cristo venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, venceu e trouxe, através da sua vitória na cruz do Calvário, a natureza de Deus novamente, que Adão havia perdido, para nós. E através do Espírito recriado dele dentro de nós, você e eu instantaneamente recebemos a natureza de Cristo. Você pode dar aleluias, isso aí. Aleluias quer dizer louvai ao Senhor. E tudo isso veio e está em você pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz, certeza, não dúvida, convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas pela fé eu creio e tenho certeza de que Deus fez por mim. Ah, Marcos, mas eu posso ter um desvio de conduta? Sim, você pode. Mas isso não faz de você um pecador. Você teve um acidente. E aí, quando você tem um acidente, o que você olha? Eu olho para trás. E vejo o que atrás? A cruz. E nela eu vejo Jesus. E ele dizendo, Marcos, todos os teus pecados, do presente, do passado e do futuro, eu já perdoei. Portanto, você não é mais pecador. Por quê? Porque a natureza do pecado não está mais em você. A lei da física diz que 2 corpos podem habitar o mesmo espaço? Sim ou não?
Quem habita em você hoje? É o Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, a gente botou ele aqui, deixa eu ver aqui. Não está aqui, está no meio. Capítulo 1, versículo 13 em diante, diz que Deus fez com que você saísse do reino das trevas, a natureza do pecado. Obrigado, menino, show. Olha lá, leia comigo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar um aplauso para Deus, cara? Xalabassori orelele bassai. Caramba! Você entendeu o que você leu aí agora? A gente estava lá cheio da natureza do Adão, né? Não tínhamos feito nada lá, mas já nascemos com ela. Doença, mentiras, obras da carne, está lá em Gálatas capítulo 5. Tudo aquilo veio na nossa genética. Mas aí Jesus cumpre o propósito na cruz, faz a redenção, redime você e eu, e diz: olha, eu acredito no Léo, eu acredito no Alexandre, eu acredito na Deia, eu acredito na Dai, e eu decido habitar dentro de novas pessoas que eu vou recriar. Caramba! Eu amo esse Jesus. E Marcos, você merece? Nada. Quem eu era? Quero nem saber, nem vou dizer aqui, porque não vai glorificar Jesus. Quem você era? Também não precisa você dizer: eu era ex isso, ex aquilo. Não importa. Importa o que você é hoje. Filho, herdeiro, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós, gente, a igreja. Caramba! Eu fico impactado. E eu não vou mentir para você, há 16 anos atrás, quando eu comecei a pregar aqui, eu não tinha essa clareza. Vocês que me acompanham há esse tempo todos sabem disso. Eu ainda tinha muito ranço de confessar pecado, de dizer que eu fazia, eu isso. E graças a Deus, pastor, mas você não era salvo? Eu era salvo, sim. Mas eu tinha ainda muito ranço da religiosidade. E graças a Deus que essa escama caiu dos meus olhos, para entender que não é nada pelo meu esforço próprio, pela minha justiça própria, é tudo por Ele, é para Ele que eu estou aqui. Eu queria sinceramente que, se tem alguém aqui que ainda tem essa construção religiosa, você pedisse a Deus: Deus, tira essa escama dos meus olhos, como o Senhor tirou do Marcos. Porque você que ainda tem essa escama, eu sei, você vive dizendo: eu faço, eu isso, aquilo outro, mas eu hoje não estou bem, porque Jesus, meu Deus do céu, você ainda se sente acusado. Porque o diabo continua manipulando a sua mente. Eu já disse para você que a sua mente, ela ainda não foi salva. A sua mente, ela precisa ser transformada. E quando você se enche mais do Espírito Santo e a sua mente vai recebendo a transformação, você entende o que é ser a natureza de Cristo, o que é ser justiça de Deus. Isso é um termo jurídico, aonde Deus, não importa quem você era,
Deus declara você uma pessoa santa, irrepreensível, inculpável diante de Deus, diante dos homens. Mas como Marcos, um Deus que é tão justo, Ele consegue me olhar agora com esse olhar simples. Porque Deus, quando olha você, Ele vê o filtro do sangue do seu filho. Ele vê a cruz, Ele vê Jesus. E quando Jesus hoje está lá como sumo sacerdote à destra de Deus, intercedendo por você, quando o Pai olha e fala assim, né? O diabo tentando acusar, o Pai olha e fala assim, ó, meu filho, o sangue do meu filho está sobre o Eric, está sobre o Luquinha, está sobre você. Por isso que o maligno não pode tocar você. Você não precisa ter medo de gato preto. Você não precisa ter medo do inferno. Não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque Jesus te constituiu igreja. E Ele te deu autoridade. Eis que eu vos dei poder. Autoridade. Você está entendendo isso? Diga amém. Como nova natureza. A justiça de Deus se revela do princípio ao fim, pela fé. E você vive pela fé, como justo, não mais como pecador. Marcos, e se eu tiver uma situação, você vai dizer para Deus, Deus, eu te agradeço pela obra consumada da cruz, mas eu ainda estou deixando a minha alma me controlar. Mas eu te amo, eu te quero, eu te desejo, eu não quero mais estar fazendo isso, eu não quero mais viver nessa prática. E sabe o que Jesus vai fazer? Vai transformar você. Vai libertar você. Porque esse é o desejo dele na sua vida. Fazer com que você se pareça cada dia mais e mais com Ele. Pela graça e sem exigir nada de nós, Deus aceita todos os seres humanos por meio de Jesus Cristo, que os salvou. Marcos, então toda a humanidade está salva? Está salva. Mas todos entrarão no reino de Deus? Sim ou não? Porque não escolheram a salvação. Mas todos estão salvos. A salvação foi plena para toda a humanidade. O que é a justiça de Deus? O que acontece com um cristão que não sabe o que é a justiça de Deus? A gente falou semana passada. É aquele que fica todo dia. Ai, eu preciso sair. Senhor, me perdoa. Eu pequei ontem. Eu falei isso, eu falei aquilo. Não, mas o diabo está me acusando. O diabo está dizendo, ai meu Deus do céu. Sai daqui, Satanás. Sai daqui. E aí? Não, eu tenho que jejuar. Porque se eu não jejuar, o diabo não vai embora. E aí você fica refém da justiça humana. Da tua humanidade, da tua prática de justiça. E aí eu te pergunto, você que ainda vive assim, porque eu sei que entre nós ainda tem gente que vive assim, resolve? Não me responda, porque para mim nunca resolveu. Eu jejuava. Pastor, o senhor não jejua mais? Jejuo, mas não com aquela intenção. Não mais com aquele desejo, não mais com aquele objetivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mudança de mente, metanoia. Sem mais ter o meu esforço próprio. Você está entendendo? Porque quem tem o esforço próprio, não, mas hoje eu li 3 capítulos da Bíblia. Quanto você leu? Quanto você leu hoje, hein? Fala para mim. Tu não é crente não. É pelo meu esforço. Espera aí, eu estou invalidando a cruz? Eu estou invalidando o ato de Jesus?
Não, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Quem sou eu na fila do pão para dizer quem vai para o céu ou não? Eu não morri por você. E eu posso falar para você uma coisa? Vai ter muita surpresa no céu, hein? Fala para o teu irmão aí, vai ter muita surpresa no céu. Muita surpresa. Quem não se sente justo está sempre se sentindo indigno. Eu lembro que na Santa Ceia eu ficava assim: como não como? Como não como? Né? Aí o diabo chegava e falava assim: não come não, tu falou isso contra a sua mãe, contra o seu pai, pá. Eu falava: é melhor não comer não. Aí vinha o homem da justiça própria, o irmão que passava a bandeja. Graças a Deus eles não passam mais aqui. E aí, irmão? Vai comer não, pô? Vai comer não? Tá em pecado? Olha só, né? Ainda tinha um acusador entre nós, batendo uma bandeja e falando para você: está em pecado? Eu falei: não, meu irmão, estou em pecado não. Deixa comigo aqui, sou eu e Deus aqui. Ih, rapaz, vigia, hein? Quem sou eu? Quem é você para ficar acusando A, B, C? Eu não sou fiscal de ninguém aqui. Eu não sou seu fiscal. Mas eu tenho o Espírito Santo e você também, que Ele fala com amor e graça dentro de nós, né? Ele nos consola, Ele nos exorta, Ele fala suavemente aos nossos ouvidos e nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. O que eu preciso fazer para ser justiça? E a gente disse para você semana passada, né? Nada, diga, nada. Nada é nada. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pastor, não foi nada disso que eu ouvi meu tempo todo. Eu também, querido. Por isso que eu disse para você, há 17 anos, Deus me libertou dessa justiça própria. Pastor, o senhor está pregando um novo evangelho? Pelo contrário, eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. É o que está na Bíblia. Mas pastor, por que tem gente que traz tanto peso para o evangelho? Pois é, também não sei, mas tem. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar pelo curso tal, tem que fazer isso. Pastor, mas aqui tem muito curso. Você escolhe. Eles são bons para você, são bons para os homens, para as mulheres. Mulher única é maravilhoso para as mulheres. O CRAU é maravilhoso para quem está todo enrolado financeiramente. O Homem ao Máximo é maravilhoso para você se acertar como homem. O Aliança é maravilhoso para você se tornar um marido melhor. Paternidade também é maravilhoso para você se tornar um pai e uma mãe melhor. Mas são ferramentas. A prioridade aqui do ensino é a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Está ali, vamos ler lá que eu estava falando com você e não pesquisei. Vamos lá? Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos interpretar o texto? Quem salva você foi através de uma ação, graça. E aí a gente já disse para você, graça é uma pessoa, é Jesus. Então, porquanto por Jesus, eu, se você botar aí no singular, fui salvo. Quem te salvou? Jesus. Não é o Marcos, não é uma denominação, foi Jesus. Mais ninguém. Volta lá aquele texto, por favor, obrigado. Por meio da fé. Fé é o quê?
Não ouvi você. Fé é o quê? É o que mais? Fala de novo. Convicção. Não é dúvida. A dúvida não opera no Evangelho. A incredulidade não opera na tua vida. É pela fé. Isto não vem de vós. É dom. A gente poderia tirar o dom aqui e falar assim, ó. É um presente que Deus me deu. Deus te deu o maior presente, a sua salvação. E o que é salvação? Romanos capítulo 1 diz que pela graça sois salvos por... Não, desculpa. Romanos 1:13. Pastor também esquece, viu, gente? Romanos 1. Um 16 diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. E visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então tudo que você obtém hoje como natureza de Cristo é pela fé. Não é pelos teus esforços. Não é pelo teu sacrifício. Não é pelo teu mérito. É um presente que Deus te deu. Não só a você, a todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo está toda a raça ali. Todas as etnias estão ali. Todo mundo está ali. Próximo, querido. Não, as telas, por favor. Então não é pelo que eu faço, eu não posso, e eu não recebi a justiça por meus méritos. Então eu não preciso fazer nada. Eu me tornei justo gratuitamente por Jesus. E quando eu me tornei justo? No dia que você nasceu, como nova criatura. Diga, foi no dia que eu nasci como nova criatura, eu tive um encontro real com Jesus. Marcos, pode ter gente aqui com cartão de membro, pode ter gente que ainda frequenta a igreja e ainda não teve encontro com Jesus? Talvez. Talvez. Um dia desse eu estava pregando e uma pessoa que eu pensava que ela já estava aqui há tanto tempo, ela falou, hoje eu entendi o que é ser filho de Deus. Falei, amém, vá com Deus. Hã? Porque no dia que você entende o que é ser filho de Deus, você não consegue mais fazer nada que o fira, que o magoe. Você não consegue ter atitudes, porque tudo que você vai falar, vai fazer, vai dizer, você vai pensar em quem? Na sua esposa? Nos seus filhos? Nos seus amigos? Não. Você vai pensar nele. No que ele é para você. Segunda de Coríntios capítulo 5, 21. Vamos ler o 17 antes, meninos? O 17 elimina todos os problemas que talvez você tenha. Por favor, leia a Bíblia.
E marque esses versículos, porque quando você passar por ali, o inferno vai tentar dizer para você que você não tem esses direitos. Sabe? Mas lembre-se, Jesus venceu o inferno com o quê? E quem é a palavra? Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: porquanto, vamos lá, porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Então as coisas passou. Ah, pastor, em 1960. Cara, passou. Mas quem traz a minha mente? Você não teve amnésia quando você recebeu Jesus. É a sua mente. E a sua mente, ela precisa ser feita o que com ela? Renovada. Todo dia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar o quê? O que é seu direito. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se você não transformar ela, ela vai continuar dizendo para você tudo que ela continua dizendo até hoje. Esse é 5:21. Vamos lá aqui, ó. Deus fez daquele que não tinha pecado. Para aí. Deus fez. Que é isso? Deus é santo. O filho chegou diante do pai e falou assim: pai, ninguém pode cobrir o pecado da humanidade, mas eu me ofereço por eles. Eu topo. Eu estou parafraseando aqui um diálogo na eternidade. Você está entendendo? Deus fez daquele que não tinha pecado. Quem é essa pessoa? Subentende-se que é Jesus, né? Interpretação. Algum a oferta por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Do passado, do presente, do futuro. A fim de que nele... Quem é esse nele aqui? Você está entendendo? Nele, Jesus, eu e você, nos tornemos agora... Você escolhe o que você quer sair aqui pela porta sendo. Eu vou sair como justiça de Deus. A minha mãe ensinou assim. A minha também era maravilhosa, gente. Me ensinou muita coisa errada no evangelho. Sabe por quê? Porque ela não sabia. Minha mãe, no frio que você possa imaginar, Rio de Janeiro já teve frio. Junho, a gente ia para a Rua da Alfândega. Era o lugar que vendia cobertor, vendia aquelas coisas todas. Minha mãe ficava igual uma... né? Mas a religiosidade dizia que ela não podia botar uma calça comprida. E aí ela botava uma meia de lã, né? Imagina, num frio daquele. Rio de Janeiro já teve frio, tá? Quem é o pessoal da minha época aqui vai saber disso, né? Junho era frio. Julho era frio. Não precisava nem ar-condicionado. Aí ela usava a meia de lã, ou um meião que vinha até aqui, e daqui para baixo, uma vestimenta que alguém tinha determinado que aquilo ali era vestimento de mulher. É justo isso, gente? Mas é a justiça própria que diz, ó, você só vai vestir uma roupa que nós determinamos para você. Pô, isso é justo? Isso é justiça própria.
Pastor, ela foi para o céu? Eu creio que ela foi para o céu, porque tadinha, ela fez isso com o maior prazer, com o maior amor. Maior amor. Entende? Estou te dando um exemplo da minha casa. Minha mãe, depois que aceitou Jesus, ela nunca tomou um banho de mar. Você acredita nisso? Ela ia na praia, toda paramentada, para pisar na água. Mas por que fizeram isso? Porque não conhece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não vai fazer você ser um crente oprimido. Pelo contrário, se a verdade liberta, como é que crentes se sentem oprimidos, infelizes, frustrados, doentes? Tem uma loucura aí no meio desse caminho aí, tem um problema aí nessa resposta, porque se a verdade veio para que você fosse livre, eu fosse livre, e nós vivêssemos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, onde 24 horas por dia eu estou de bem com a vida, porque eu sei para onde eu vou, eu sei quem habita em mim, não tenho mais nenhuma preocupação, porque Ele cuida de mim, Ele está no controle de todas as coisas, eu não posso mais ser uma pessoa frustrada. Quer ver um outro exemplo? Crente que às vezes é um cara, antes de ser crente, alegre, sorridente, pra cima, celebrava o gol do Flamengo. Uhul! Aceitou Jesus? Não. Eu tenho que andar assim agora. A minha voz tem que ser impostada. A minha oração tem que ser maravilhoso, eterno, poderoso, acima das nuvens. É igual crente quando vai falar, você conversa com o cara, ele tem um papo assim como o meu, aí sobe aqui. Não, porque Deus... O que houve? Teve uma transformação ao subir nesse lugar? É uma plataforma. Pega uma roupagem, sabe? Uma linguagem, um jeito. Às vezes o cara é de boa, né? Conversa normal, sobe aqui, se transfigura. Aqui na Nova Vida você não vai ver isso. Se ver, eu vou chamar a atenção. Porque quem convence a você não é a minha palavra, é o Espírito Santo. Diga, eu nasci de novo. Mais uma vez, eu nasci de novo. Nada e ninguém vai tirar essa vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram na minha vida. Eu sou um novo ser, porque dentro de mim habita o poder dos poderes, o Espírito da verdade. Habita dentro de mim o Espírito de Cristo, e Ele me conduz a um evangelho de liberdade, de promessas, de vitória, não apenas no futuro,
mas no presente, porque Ele declara na sua palavra, que como nova criação que eu sou, eu reinarei em vida. Todas as promessas que Ele conquistou na cruz do Calvário não serão, mas no tempo presente, todas elas são minhas pela fé. Eu te amo, Jesus, porque eu não mereço. Você me deu tudo isso, porque você me amou primeiro. E eu te amo,